Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 16, no verso 15. Nós já havíamos visto as 6 copas da ira de Deus sendo lançadas, as 6 taças sendo lançadas, e nós ficamos agora por conta da última taça que vai ser derramada pelo 7º anjo. Então nós tivemos a primeira taça sobre a terra, e aí dá uma úlcera maligna em mar. A segunda sobre o mar, e o mar se torna em sangue. E a terceira sobre os rios e fontes das águas, e as águas tornam-se em sangue. A quarta taça foi lançada sobre o sol, e o sol ele se abrasa, ele é abrasado, e ele vai abrasar os homens com fogo. O 5º anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e ela vai se tornar tenebroso, vai se tornar em trevas. O 6º anjo vai derramar sua taça sobre o grande rio Eufrates. O Eufrates vai secar de uma forma milagrosa, uma forma espantosa, e vai preparar o caminho dos reis do Oriente, já sendo preparado o caminho para a batalha do Armagedon. Nesse contexto já saem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, João vê sair 3 espíritos imundos que são semelhantes às rãs, e são espíritos de demônios. Então são 3 espíritos imundos, 3 espíritos de demônio, que vão fazendo milagres. E fazendo esses milagres, eles vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele já está preparando o dia da vingança contra todas as nações. E Satanás, ele também, no seu intuito, na sua ira contra Israel, ele está juntando e congregando as nações, convencendo todas as nações e associando todas as nações para virem contra Israel, naquele grande dia do nosso Deus Todo-Poderoso. Diz assim no versículo 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Esse versículo é bastante interessante, porque em alguns momentos na Bíblia nos exorta que o dia do Senhor vai ser como ladrão. E aqui nós vamos entender um contexto interessante para nós. Nós vamos ver em Mateus 24, 42, e fala sobre a vigilância. Diz assim, Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor, mas considerai isso: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Eu tenho dito nesses nossos áudios do Apocalipse, se tu tem acompanhado, se tu começou a acompanhar há pouco, que Mateus 24 e 25, ele está num contexto de grande tribulação, num período de tribulação. Essa mensagem aqui, no meu entendimento e no entendimento de outros eruditos, de pessoas que sabem da palavra de Deus, ele não está escrito no contexto de igreja. Então essa mensagem não é uma mensagem para a igreja, mas é uma mensagem que está sendo colocada no sentido de grande tribulação. Eu não sei se tu consegue me acompanhar, o meu entendimento e o meu raciocínio que eu estou dizendo. Quando se fala vigiar, não saber que hora, nesse contexto de 24, de Mateus 24, está falando da segunda vinda de Cristo, não na sua vinda para levar a igreja, e sim
do final, na segunda vinda, em que Cristo desce dos céus com todos os seus santos. Então, esse é o contexto. Não é o contexto da igreja que Cristo vai levar a igreja, que a vinda do Senhor é como ladrão. Paulo fala também em 1 Tessalonicenses do capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais do que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois quando serem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o que eu quero que tu entenda, toda essa passagem que Paulo está falando, que o dia do Senhor virá como ladrão, e não escaparão de modo nenhum, e Mateus 24, é um contexto de segunda vinda à terra de Cristo. Eu espero que tu consiga entender. Eu não sei se eu estou conseguindo ser bastante claro, mas eu quero que tu entenda que eis que venho como ladrão não está no contexto de arrebatamento da igreja. Esse texto aqui está num contexto de segunda vinda de Cristo com a igreja e com seus santos em glória. Quando ele vai descer no Monte das Oliveiras, tu vai encontrar, eu vou tentar pegar rapidamente aqui o livro de Zacarias. Zacarias 14, 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, esse é o contexto, quero que tu compreenda, quando fala na palavra de Deus, na Bíblia, tanto em Mateus como Paulo escreve aos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor como ladrão, não está se referindo nesse contexto aqui, num contexto de vinda para a igreja, de arrebatamento da igreja, e sim da volta de Cristo com os seus santos, para ser o fim dos tempos antes do milênio. Então é uma vida presencial. Então quando tu escuta e se prepara, existe todo um contexto. Muitas vezes eu escuto a pregação, até hoje eu ainda peço que Deus um dia me dê sabedoria, e eu faço uma mensagem sobre as 10 virgens. Eu não acredito que as 10 virgens sejam a igreja. Para mim não são as virgens, a mensagem das 10 virgens que se encontra no capítulo 25. Eu não acredito nisso. Eu acredito que sejam essas pessoas que se encontram, que aceitaram Jesus na grande tribulação e que vão, que aqui não morrerem, devem estar preparadas. Porque se não estiver preparado, se forem pegos desapercebidas, elas vão ficar. Se tu pegar, e eu peço que tu pegue o Salmo 45, verso 14, diz assim: levá-la-ão ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Então, aqui está falando sobre o rei, no verso 11 de 45, então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o. Então aqui quem sabe seja algo dando a entender a Cristo e a igreja, mas fala sobre as virgens que acompanham a noiva.
Então, no meu entendimento, e eu não fiz mensagem, mas eu tenho um entendimento, nunca parei para estudar, que essas virgens aqui, 10 virgens, que 5 são nécias e 5 são sábias, não é referente à igreja. A gente escuta a mensagem, não, tu não estiver preparado, se tu não tiver azeite na tua lâmpada, tu vai ficar. Para mim, isso está num contexto de grande tribulação. E não num contexto de arrebatamento da igreja. O texto, Mateus 24, 25, já é um contexto de grande tribulação. O certo é na igreja, não se encontra na terra. A parábola das 10 virgens está nesse contexto, e 5 são nécias e 5 são prudentes, e começa as bodas e elas não entram. Então, para mim, essas são acompanhantes da noiva. Não é a igreja. No meu entendimento, essas pessoas foram salvas durante a tribulação e não estavam preparadas e não entraram no reino. Porque nós estamos vendo esse contexto aqui. O Senhor vem como ladrão. A igreja já subiu, então ele não está falando a igreja esse texto. Ele está falando aqueles que o aceitaram durante a grande tribulação. E eu acredito que esses sim, estes aqui, podem perder a sua salvação, se não estiverem preparados. E todo Mateus 24 e 25, tu vai ver que fala sobre estar vigiando, estar cuidando e apercebido, porque pode se desaperceber e perder. Paulo disse, olha, aquele dia vai ser como ladrão, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses. E esse dia vem como ladrão, e vai ser de repente, vamos dizer, a paz e seguridade, como nós lemos ali naquela passagem de Tessalonicenses. Vamos dizer, está tudo bem, parece que as coisas calmaram. As coisas estão mais tranquilas. Mas é nesse contexto que o nosso Senhor vem. Então Paulo falou no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então esse contexto aqui é segunda volta de Jesus com os seus santos em glória. Quando ele vai, conforme Zacarias, ele vai estar e vai se colocar sobre o Monte das Oliveiras. Não é, no meu ver, não cabe em arrebatamento da igreja. Nós pegamos ali, quando eu peguei Zacarias, foi interessante eu ter pego Zacarias de novo aqui no capítulo 14, porque vai falar desse ajuntamento das nações contra Israel, que é o que está acontecendo. Zacarias 14, 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então, Satanás está congregando as nações, mas Deus é que está juntando tudo. E todas essas nações vão ser congregadas para lutar contra Israel. E nesse contexto vem uma advertência. Está chegando o fim já. Aqui é um alerta final. Cristo está voltando com a sua igreja. E ele vai dar um fim no reino do anticristo. E nesse contexto aqui, os que não foram decapitados, os que não foram mortos por amor do nosso amado Senhor Jesus, estiverem vivos, são aqueles que vão entrar no milênio. Os judeus vivos e os salvos vivos vão entrar no milênio, vão receber o reino. Vão entrar, nós vamos falar isso aí quando nós chegarmos no capítulo 20, são aqueles que vão entrar e vão povoar a terra com o corpo mortal. Nós, a igreja, nós já vamos estar com o corpo imortal. Nós já vamos ter sido arrebatados, vão ser sido transformados, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão receber um corpo glorioso. Os que morrerem no período da tribulação, também depois vão ressuscitar.
vão ainda fazer parte da primeira ressurreição. Nós ressuscitamos ou somos arrebatados vivos na segunda vinda para a igreja, não para o mundo. Não sei se tu está entendendo. Nós vamos subir com Cristo. Vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Possivelmente nesse momento, nesse período de 7 anos, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. O Bema, que chamam, que é o tribunal de Cristo. E aí nós vamos receber as nossas recompensas. Esse tribunal de Cristo não é para ver se é salvo ou não é salvo, não. É só para ver o que tu fez com aquilo que Cristo te deu para fazer. É na hora que nós vamos receber as nossas recompensas. Ninguém vai perder mais a salvação. E não é para julgar pecado. Muitas pessoas dizem, o pecado. Não, os pecados não. Os pecados. Os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então os nossos pecados já foram perdoados. É simplesmente o que nós fizemos de obra. É o que nós fizemos e realizamos para Cristo. Então no final da nossa vida, quando acabar tudo, ou nós morrermos, ou for o arrebatamento da igreja, só vai permanecer o que nós fizemos para Cristo. E aí nós vamos ser recompensados pelo que nós fizemos, ou não recompensados pelo que nós não fizemos. Então é interessante, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala que a obra de cada um vai ser provada como que pelo fogo. E aí o que tu está fazendo para Cristo vai ser provado. Então, se tu está edificando para Cristo em ouro, prata, ouro, pedras preciosas, e tu está trabalhando com Cristo, tua obra vai permanecer. Mas se tu não está fazendo nada, tu está edificando em palha, o fogo vai provar tudo. Tu pode encontrar isso em 1 Coríntios, no capítulo 3. Diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. No verso 12 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, aqui é o tribunal de Cristo. Nós vamos participar do tribunal de Cristo, possivelmente nesse período da grande tribulação na terra. E nós vamos estar com Cristo. Mas o tribunal de Cristo não é para ver se tu é salvo ou não é salvo. Não, tu já é salvo. E não é para ver os teus pecados, porque os teus pecados já foram cobertos pelo sangue do Cordeiro. E sim para ver o que tu fez para Cristo. Só vai permanecer o que tu fez para Cristo. E nesse contexto aqui, eu volto a dizer, o dia do Senhor vai ser como ladrão. E tem que vigiar, e tem que estar pronto e guardar suas roupas, para que não se vejam as suas vergonhas. É a maneira como o cristão deve andar hoje. Bom, nós podemos usar isso aqui, que nós devemos guardar, porque todos nós devemos ter um bom comportamento e ter, como o apóstolo Paulo diz, que o nosso comportamento tem que ser digno ao evangelho que nós cremos. Paulo escreveu aos Efésios isso. É do grego axios, que nós devemos nos portar dignamente conforme o evangelho de Cristo. Paulo escreveu isso aos Efésios, sobre a postura do cristão. Tu vai encontrar no capítulo 4, verso 1 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então, andar dignamente tem que ser conforme o Evangelho. Nós temos um procedimento. E serve para nós, só que serve que nós devemos andar de maneira digna, que nós devemos andar nos portando, guardando as nossas roupas,
que nós não devemos andar nu, nem que sejam vistas nossas vergonhas. Isso serve para nós, para a igreja. É um alerta. Mas eu não posso tirar esse texto, esse versículo do contexto. Muitas vezes a gente prega, ó, guarda tuas vestes, né, tuas roupas, para ninguém veja tua vergonha. É importante que eu ande de uma maneira digna. Esse texto serve para mim hoje. Mas eu tenho que entender de que ele está sendo colocado aqui num contexto de segunda vinda e não de arrebatamento da igreja. Então o que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está falando aqui é uma bem-aventurança para aqueles que vigiam, para aqueles que estão na terra durante a tribulação. E que eles vão ter que se cuidar, eles vão ter que vigiar, eles vão ter que guardar suas roupas, eles não vão poder deixar contaminar, eles não vão poder deixar se enganar. Eles vão ter que se vestir em Cristo, eles vão ter que colocar a altura do Evangelho, porque senão eles vão ser deixados para trás. Então eu tenho no meu coração o entendimento, esses aqui perdem a salvação. Nós, Igreja de Cristo, nós não perdemos. Eu tenho convicção de que nós temos o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito. O Espírito Santo é o penhor da promessa, conforme diz no capítulo 1 de Efésios. Então tu tem o penhor, tu vai ser arrebatado. É a garantia que Deus vai te tomar, é o Espírito Santo na tua vida. Esse caso, mas tu começar a fazer coisa errada, se desaperceber, tu vai morrer antes. É o que Deus vai te tirar a vida antes. Mas não num contexto de perder a salvação. Agora, eu acredito que as pessoas, nesse contexto de grande tribulação, eu tenho um entendimento que as pessoas aqui, elas podem, se não vigiarem, se não tiverem apercebidas, elas vão ficar. Aconteceu em Mateus 25, quando Jesus fala das 10 virgens, que são não a igreja, são as acompanhantes da noiva. São aquelas acompanhantes conforme o Salmo 45, depois tu lê o Salmo 45, tu vai entender. São aquelas que acompanham, são as virgens que acompanham a noiva. E essas tinham 5 que eram nécias e 5 que eram sábias. E as que não estavam vigiando, e as que não tinham azeite na lâmpada, as que não estavam preparadas, ficaram. Então, aqui está dizendo para se vigiar e guardar suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então vai ter que ter cuidado, vai ter que vigiar, vai ter que se guardar, vai ter que estar atento, porque o Senhor vai vir como ladrão. E vai ser, Paulo diz, olha, quando parece que acalmar um pouquinho as coisas melhorarem, e parecer que passou a ventania, passou a tempestade, e muitas vezes dá aquela tempestade muito grande, e parece que vai varrer tudo. Só que passa a tempestade, abre o sol e, puxa, parece que não houve nada. O sol fica limpo, limpo, azul, azul. Tu vê aquele sol brilhando e as coisas estão tudo legal, tudo bem. E parece que não houve tempestade nenhuma. Então parece que vai haver toda essa situação terrível. E de um momento para o outro vai haver uma tranquilidade. No momento de paz, no momento, está tudo bem, tudo legal, as coisas começam a se engrenar numa boa. E aí parece que as pessoas se desapercebem. Não te esquece que Jesus diz que a segunda vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé se casavam, se davam em casamento, quer dizer, ninguém se apercebeu quando chegou o dilúvio. Então seguiu uma rotina normal. As pessoas não mudaram de vida, as pessoas não se aperceberam. Então, quem sabe aqui vai haver esse período de tribulação e um pouquinho, um momento de calmaria, quem sabe uma falsa segurança. Paulo diz, vão falar paz e segurança, ó, anos melhores vão vir, as coisas estão melhorando, os cientistas, os políticos e todos aqueles que entendem vão dizer, olha, está vindo anos de prosperidade, de paz para a terra, vai melhorar tudo. E aí vem o fim. Então, quem sabe nesse momento a rotina daqueles que foram salvos nesse período mude e eles se desapercebam
eles parem de vigiar e eles acham que não era bobagem, não aconteceu nada. E aí Cristo vem e eles não vão estar vigiando, porque diz, olha, nosso Senhor demorou, e aí eles começam a se desaperceber, e aí começam a se misturar com o mundo, e começam a abrir a guarda, e deixar de guardar, e de vigiar. E aí deixam as suas roupas se sujarem, e aí você vem as suas vergonhas e se expõem. E aí eles ficam para trás. Então, esse é o contexto. Eu demorei aqui, espero ter sido claro. O contexto da vinda do Senhor como ladrão, que ninguém sabe a que hora vem o ladrão. E Jesus, o nosso amado Senhor Jesus falou, se o dono da casa soubesse a que hora, que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar sua casa, mas ninguém sabe, é uma surpresa. É um contexto, vou voltar a dizer, um contexto de segunda vinda e não de arrebatamento da igreja. Lê, porque esse texto aqui não é para a igreja. Esse texto aqui não está sendo usado para a igreja. Eu posso usar para pregar, para dizer, irmão, te prepara, cuida das tuas vestes. Posso até usar, mas eu estou tirando o texto do contexto. O contexto aqui é grande tribulação. E na nossa maioria, nós cremos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, porque nós não vamos ver a ira de Deus. Tanto que eu volto a dizer, do capítulo 4 até o 19, tu não vai ouvir falar da igreja aqui na terra. Então a igreja está, segundo os mais entendidos, está no tribunal de Cristo, recebendo as suas recompensas, recebendo a sua coroa, recebendo vestes limpas. A igreja está sendo adornada e preparada. E esse contexto aqui é um contexto, volto a dizer, é um contexto de grande tribulação. Eu espero que tu entenda. No 16 fala aqui, volta de novo a situação que todos vão se congregar no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Bom, Armagedon é o Monte Megido, é um lugar ao norte de Israel. Ficaria entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia, um local, uma planície de 32 por 22 quilômetros de comprimento. Napoleão disse que ali seria um dos melhores, ou quem sabe, o melhor lugar para se travar uma batalha na terra, seria naquele local, naquela planície. O Monte Megido é um pequeno monte do lado, costeando o mar Mediterrâneo. Então toda aquela região ali é onde vai se juntar os exércitos para a batalha do Armagedon. Então Armagedon significa literalmente do hebraico Monte Megido, ou a montanha do Megido. E ali é onde todas as nações vão se congregar e vão se ajuntar para atacar Israel e destruir Jerusalém. É nesse lugar que eles vão estar congregados para grande batalha. Quando Cristo vem, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei vem e Ele vai defender Israel e vai salvar Jerusalém. Interessante, a gente não escuta muito. Jerusalém significa, de uma maneira assim, arcaica, significa fundamento de paz. Salém é uma forma de shalom. Esse Jerusalém, o Zalém, porque se tu lembrar, Melquisedeque era rei de Salém, que era rei de paz. Isso está no livro de Gênesis. E também no livro aos Hebreus tu vai encontrar no capítulo 7 falando sobre Melquisedeque, rei de Salém, que seria rei da paz. Então Jerusalém significa fundamento de paz. E esse é o contexto. Agora todas as nações se prepararam, Deus ajunta todas as nações, congrega todas as nações nesse local.
E Satanás está fazendo todo alvoroço para que essas nações se juntem e venham atacar Israel. Para destruir Israel, para retirar Israel do mapa. E ele está convencendo todas as nações do mundo, todos os reis da terra. Ele está convencendo para que venham a destruir Jerusalém. Então, é a batalha. E nesse momento o Senhor alerta a todos. Está chegando o fim. Vigia, guarda as tuas roupas, para que tu não ande nu e para que não se vejam as tuas vergonhas. Porque já está próximo a vinda de Cristo. Nesse congregar das nações, a volta de Cristo é iminente porque ele salva Jerusalém. E é nesse momento que os israelitas vão ser salvos. Porque eles vão ver ao Senhor. Tu vai encontrar isso em Isaías, se não me falha a memória. Vamos pegar aqui Isaías rápido, porque nós já estamos terminando esse áudio. Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 2. Não é o 2. Mas em Isaías, no próximo áudio, eu bato esse versículo que fala quando eles vão ver a Cristo e Cristo vai salvar. Vai salvar. É Isaías 10, no verso 29. E acontecerá naquele dia, verso 20, perdão. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Então Deus forte, conforme Isaías 9, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí eles vão se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo descer sobre o Monte das Oliveiras e defender a Israel. Então, terminamos esse áudio. Eu espero que tu entenda e compreenda, porque muitas coisas estão sendo abertas. Eu gosto quando a gente descobre algumas coisas novas, como esse vem como ladrão. Sempre a gente tem medo. Existe um medo na igreja, parece que coloca, olha, tem que estar preparado, tem que estar preparado, tem que estar vigiando, vigia, vigia e ora. Sim, nossa, eu acho que cabe para nós. Cabe sempre para nós estar vigiando, estar orando, isso é importante. Mas nós temos que entender que a maioria dessas coisas, que se não tiver preparado vai ficar, e quem não tiver pronto e não tiver vigiando e se colocando e se cuidando vai ficar de fora, é uma situação, eu tenho certeza no meu coração. E a prova está aí no capítulo 16. É um contexto de salvos durante a tribulação, não é num contexto de igreja. A gente pode usar para pregar, pode usar, irmão, te prepara. A Bíblia fala que nós temos que estar preparados, sim. Quanto mais nós nos prepararmos, melhor. Quanto mais nós trabalharmos para Jesus, melhor. Quanto mais nós estivermos à disposição e a serviço do Rei, melhor. Mas no meu ver, ainda se tira muita coisa de contexto e se usa como um pretexto. Biblicamente esse veio como ladrão. Para mim está claro que isso se faz uma mensagem para os salvos, para os mártires e para os salvos, para aqueles que vão ser salvos durante a tribulação. Então é esse o contexto, no meu ver. Salvo o melhor juízo, alguém que entenda melhor e coloque em outro contexto, mas eu acredito nisso. Eu espero que tu entenda. Se tu não entender, faz um áudio, manda uma pergunta. E que Deus nos esclareça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Continuas nos ensinar e derramar da tua graça e da tua bênção sobre a nossa vida, através do nome do nosso amado